mais uma vez nessa casa, tivemos em outras oportunidades, mas nesse momento especial, que é o momento que a gente relembra o tempo que a casa existe. 33 anos não é pouco tempo, já é uma caminhada boa. A gente sabe que a casa tem muito a contribuir ainda também no nosso autoaperfeiçoamento e também nesse auxílio à comunidade. Então a gente faz votos que a casa, que está agora se reequipando de novo, né, volte após essa momentânea ida até aos irmãos da fraternidade com muito mais força, com muito mais garra ainda, né, e que todos possamos fazer parte dessa trajetória, contribuindo não só estando aqui, mas nas nossas preces, nas nossas vibrações e também materialmente, porque vivemos no mundo da matéria também. O Genir gentilmente nos convidou para começar esse mês de comemoração e nós falarmos sobre a nossa obra, né? Está aqui o livro Espiritismo e Renovação Social, que lançamos no início deste ano, esteve no Clube do Livro, e foi um livro assim bastante desafiador, a proposta de estudo dele, e esperamos de alguma forma contribuir com cada um de vocês que estão aqui conosco, aqueles que estão nos acompanhando também, né, nessa busca que a doutrina espírita nos convida a fazer, né, de nos conhecermos e de nós agirmos no mundo de uma forma que faça a diferença no mundo. Não há dúvida nenhuma qual é que é o objetivo da doutrina espírita. Está explícito, especialmente no item do Livro dos Médiuns. Obrigado, gente. No Livro dos Médiuns, no item 292, o espírito que responde a uma questão a Allan Kardec, ele diz assim: não esqueçais de que o fim essencial, exclusivo mesmo do Espiritismo, é a vossa melhora moral. É muito interessante nós compreendermos essa assertiva do Espírito, que o objetivo da doutrina espírita é a nossa melhora moral, porque aí a gente tira qualquer outra fantasia, qualquer outra situação que a gente possa pensar que a doutrina espírita vai fazer em nós, né? Tem alguns que vêm na casa espírita para encontrar casamento, para encontrar tesouro, para conseguir emprego. Não é esse o objetivo da doutrina espírita dos espíritos. Nós até conseguimos muitas vezes nas nossas caminhadas melhorar a nossa condição, mas é a nossa melhora moral. No mesmo Livro dos Médiuns, no item 350, os espíritos, aí é Kardec que está escrevendo dizendo assim, olha que interessante, 350 já no fim do Livro dos Médiuns, ele fala assim: de que adianta a nós acreditarmos nos espíritos, na reencarnação, acreditarmos na vida após a morte, se isso não nos transforma em pessoas melhores? Se aquele que era avarento continua avarento, se aquele que era egoísta continua egoísta, se aquele que era orgulhoso continua orgulhoso. Então, o conhecimento espírita tem esse papel de nos ajudar a fazer essa transformação, essa reforma íntima a todos nós. E nos ajuda efetivamente, porque ela nos traz muitos conhecimentos e muitas informações que nos ajudam, primeiramente, a nos conhecer a nós mesmos. Porque, às vezes, nós não compreendemos nem o que nós somos efetivamente. A doutrina espírita nos ajuda a isso. E a partir desse autoconhecimento faz com que nós façamos esse autoencontro com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, o que estamos fazendo aqui, quais são as nossas metas para esta reencarnação. E a doutrina espírita nos ajuda ao encontrar esta verdadeira espiritualidade, né? Muitas pessoas falam, a doutrina espírita é uma religião. E não estamos negando isso, mas ela é muito mais do que uma religião que nos religa a Deus. Ela é uma filosofia, ela é uma ciência, ela é algo que nos faz construir em nós propostas concretas para a nossa existência. E isso tudo nos ajuda, a doutrina espírita nos ajuda a fortalecer a confiança num ser maior. Nos fortalecer a fé e a confiança em Deus.
Então, com a doutrina espírita, nós começamos a compreender o mecanismo das leis divinas, a sua justiça, a sua misericórdia, a bondade infinita. E a isso, a doutrina espírita completa, consegue atingir seus objetivos, se nós permitirmos isso acontecer. Mas fazer a reforma íntima, fazer a melhoria moral é o objetivo primordial. Mas isso nos leva a objetivos secundários da doutrina espírita. Objetivos que vêm numa sequência, talvez como a consequência dessa reforma moral. Porque se você se reforma moralmente, a sua ação no mundo também vai ter que se alterar. Vai ter que ser uma ação diferente no mundo. Você começa a identificar, através da sua reforma moral, uma ação coletiva que ajuda a transformar o meio em que você vive. Então, se você está compreendendo a doutrina espírita e fazendo todo o esforço para se melhorar moralmente, fazer a reforma íntima, você também já está despertando para um processo de construção de uma nova sociedade. De uma sociedade onde as relações que queremos que aconteça, as relações de contato, as relações sociais, sejam relações de fraternidade, baseadas na ética, baseadas na solidariedade, baseadas na cooperação e no respeito à diversidade. Aqui é importante nós destacarmos isso. Se você é espírita, você começa, no mínimo, a despertar esse desejo de que a sua sociedade também se transforme. E esse desejo faz com que você também faça uma ação positiva na construção de um mundo melhor. No mesmo livro dos médiuns, na mesma questão 350, Kardec diz isso. O aperfeiçoamento do indivíduo individualmente, produzirá gradualmente o melhoramento das massas. Então ele está dizendo o seguinte: se nós vamos mudando um a um, e vamos somando isso, a grande massa também vai se transformando. E é isso que certamente nós estamos querendo. Porque ali Kardec, na sequência, diz que o Espiritismo é cristão e humanitário. Não podemos jamais esquecer disso. A doutrina espírita nos convida a pensar na mensagem do Cristo e vivenciá-la para nos tornarmos seres humanos efetivamente. No sentido de construção coletiva humanitária. O objetivo desse livro que nós lançamos, como dissemos no início do ano, é para tentar, de alguma forma, nos ajudar a refletir sobre isso. Talvez despertar uma consciência em nós que possa estar adormecida ainda. Porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, mas talvez não tenhamos despertado ainda qual é o nosso papel na construção desse mundo melhor. Porque nós identificamos que o nosso mundo é um mundo ainda de iniquidades, de injustiças. E se nós queremos construir um mundo melhor, mais justo, mais humanitário e mais fraterno, isso não vai depender de fatores exteriores, mas vai depender da nossa ação no mundo. Então esse é um processo que nós estamos trabalhando, né? E o livro, de alguma forma, né, o Genir é um grande divulgador do livro aqui, já usou várias vezes, né, alguns artigos aqui, alguns capítulos, no qual eu agradeço. Tem esse objetivo de mexer conosco, mexer em nós alguma coisa. Mas eu vou explicar para vocês por que me veio a ideia de escrever esse livro. Há uma questão no Livro dos Espíritos que me incomoda desde que eu comecei a doutrina espírita há mais de 20 anos atrás. Para falar a verdade, 27 anos atrás. E a gente estudando o Livro dos Espíritos, há uma questão que não é nem a pergunta de Kardec, mas a resposta dos Espíritos. Muito obrigado. Que mexe muito até hoje. Qual é a resposta que o Espírito dá? Há uma questão que não veio ao acaso a nós, mas a resposta sim. Esse Espírito diz assim: em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vocês lembram dessa resposta? Questão 970, depois vocês procurem lá.
Por que isso inquieta a gente? Porque nós dissemos, cristãos vivendo na sociedade cristã, mas morre de fome muita gente ao nosso lado. De que fome esses espíritos estão falando? Vamos pensar. Primeiramente, com certeza é a fome de comida, falta de alimento, a fome real. Quantos irmãos nossos, e aqui vamos falar em termos do nosso país, porque podemos falar termo mundial, mas vamos falar do nosso país, que é onde nós estamos enxergando mais atentos a isso. O nosso país, Brasil, que é esse vasto campo agrícola, pecuária, de riquezas enormes, 33 milhões de pessoas, não são pessoas, são irmãos nossos, são brasileiros inclusive, né, da mesma nacionalidade, que somos irmãos em humanidade, mas aqui são irmãos em nacionalidade, 33 milhões passam fome. Tem aquilo que é chamado de insegurança alimentar. Ou seja, hoje eles têm talvez um pãozinho para comer, alguma coisa, amanhã eles não sabem. Tem famílias inteiras assim, são 33 milhões de pessoas. Por que isso acontece num país que é super produtor de produtos alimentícios? Um jornalista chamado Jamil Chad, eu gosto dos artigos dele, ele falou, acho que é um capítulo de um dos livros dele, ele falou algo muito interessante, não é o capítulo, está dentro do capítulo do livro dele, que ele diz assim: quem morre de fome no século XXI morre assassinado. É chocante essa frase, mas ela é verdadeira. Ninguém mais deveria morrer de fome. E numa nação que se diz cristã, muito menos. Mas os espíritos não estão falando só desse tipo de fome. Porque a fome é o sustento para o organismo físico. Mas vamos pensar mais adiante. Nosso povo, e aqui somos nós, povo somos nós, estamos com fome de saúde, de falta de acesso à saúde, de acesso à educação com qualidade, fome de educação, qualidade para todas as crianças, para todos os jovens, para que todos possam ter oportunidade. Nós não temos fome de trabalho digno, com remuneração digna para a população, para todo trabalhador. Fome de segurança, porque vivemos numa constante medo de ser atacado, de sofrer agressões, da violência. Então os espíritos, quando falam de que uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, eles estão ampliando, podemos ampliar esse entendimento. Porque numa sociedade organizada ali do Cristo, todos têm que ter o básico, as necessidades, as condições mínimas atendidas. Então vejam que estamos mexendo em coisas, às vezes até, puxa, mas falar isso em casa espírita, o que isso tem a ver comigo? Isso significa espiritualidade na ação. Enxergar, eu não posso não estar passando fome, nem frio, nem sede, nem nada disso. Mas outras pessoas estão. Espiritualidade é você se identificar, criar a empatia e trabalhar para que isso possa ser sanado numa sociedade. Kardec, que ele é um autor que constantemente ele é avaliado, e nós vamos que ele é um autor com contemporaneidade. É muito atual o que Kardec escreveu há 160 anos atrás. E na Revista Espírita de 1858 ele fala que o Espiritismo teria suas fases. Aí vocês vão entender por que nós estamos falando isso. A primeira fase era da curiosidade. Lembra das mesas girantes? Lá na França, na Europa, aquela curiosidade toda. Essa passou muito rapidamente. A segunda fase era da observação filosófica, científica e a construção de uma doutrina que foi consolidada enquanto o codificador ainda estava vivo. Ela é construída constantemente, mas está consolidada naquele período. A terceira fase, diz Kardec, seria da admissão das ideias espíritas. Ou seja, isso aqui é essa condição. Há uma casa espírita em todo lugar, no país, no Brasil inteiro.
Então, essa posição social que a doutrina espírita ela seria aceita pela sociedade. Nem todos são espíritas, mas ninguém mais atira pedra em casa espírita como faziam há 40, 50, 60 anos atrás. Né? Hoje a casa é aberta, ninguém ataca nada. Mas a quarta fase que o espiritismo passaria, essa que nós vamos destacar aqui, é a influência sobre a ordem moral. Desculpa, influência sobre a ordem social. E isso que nós estamos trabalhando aqui. O espiritismo fazendo a transformação interna para que essa transformação, a nossa ação no mundo, faça essa diferença na ordem social. Então, essa transformação já está acontecendo na nossa sociedade, de uma forma lenta e gradual, às vezes aos trancos e barrancos. Mas ela vai acontecer, com ou sem a nossa participação. Mas se nós participarmos, estaremos colaborando nesse processo. No livro Viagem Espírita, 1862, e também no livro A Gênese, também do Codificador, ele fala do mundo de regeneração. Todos nós já ouvimos em algum momento, em alguma palestra, ou estudando os livros espíritas, o mundo de regeneração. E Kardec dizia que haveria então o estabelecimento de uma nova ordem social, onde a fraternidade seria a pedra angular. Olha que interessante, né? Se as nossas relações sociais, nossas relações comerciais, nossas relações de trabalho fossem baseadas na fraternidade, que mundo nós já não estaríamos vivendo hoje? O mundo de regeneração. É isso que nós desejamos. Estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, que é um contra o outro, né? Um querendo às vezes passar por cima do outro. Nem todos, logicamente, né? Mas uma grande parte ainda nesse sentido. No mundo de regeneração é da fraternidade. E quem diz isso é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, quando ele fala do mundo de regeneração, imaginemos assim esse mundo que Santo Agostinho está colocando lá no Evangelho. Ele diz assim, como é que é esse mundo de regeneração? Uma perfeita equidade preside as relações sociais. Equidade é o seguinte sentido: se algum tem mais condições que o outro, ajuda aquele que tem menos. Naquilo ali, aquele outro tem mais condições aqui, ajuda o outro. Essa é a equidade, cada um recebendo de acordo com as suas necessidades. Diz Santo Agostinho, o mais forte auxiliando e amparando o mais fraco. Isso é mundo de regeneração. Como é que é hoje? O mais forte oprimindo o mais fraco. Também diz Santo Agostinho, o mais inteligente conduzindo o menos capacitado. Como é que é hoje? O mais inteligente explorando o menos capacitado. A gente está louco para que chegue logo o mundo de regeneração, né? Mas não tem nada exterior que está faltando para que esse mundo se construa, a não ser dentro de nós. A transformação moral para que a sociedade se transforme também. Então vejamos que como espírita nós temos um conhecimento vasto, muito grande, porque nós entendemos à luz da lei de reencarnação, de todos fomos criados em simplicidade e ignorância, a evolução do espírito, lei de causa e efeito. Esse conhecimento é muito vasto, mas às vezes nós esquecemos que nós temos um papel importante na construção dessa nova ordem social. Porque a preocupação das desigualdades que ainda campeiam pelo mundo não é de hoje. A preocupação com as injustiças também não é de hoje. Lembra que Jesus falava? É uma frase que às vezes ela é mal interpretada, mas é uma frase que no Evangelho está bem explicada. É mais fácil passar um camelo com um buraco de uma agulha porque um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Será que Jesus estava falando? Porque ainda o poder e a riqueza é utilizado num sentido de opressão e de exploração. Não que a riqueza seja mal, mas o uso que é feito dela. Né? Mas olha que interessante, eu achei nesta obra, acho que todos conhecem, né, ouviram falar, o Ave Cristo, romance de Emmanuel, romance histórico chamado Emmanuel de psicografado por Chico Xavier. Há uma mensagem, um pensamento do espírito, aqui encarnado, melhor dizendo, Quinto Varro. Quinto Varro era um espírito que já estava numa paragem superior do mundo espiritual.
talvez não precisasse nem reencarnar mais na Terra. Mas ele reencarnou porque ele tinha uma alma muito querida dele, que estava cada vez mais se perdendo aqui. Então ele pediu permissão para a espiritualidade superior, e foi concedida, para ele tentar ajudar esse espírito. E ele teve, aí a espiritualidade permitiu assim, 100 anos você vai ter para ajudar ele. Foi 2 encarnações. Na segunda, depois ele conseguiu dar um auxílio para esse espírito. Só para a gente entender que esse espírito, Quinto Varro, era alguém, já um espírito, uma elevação espiritual bastante acentuada, né? Aqui ele está falando que ele está encarnado, né? E ele desenvolvendo ali aqueles primeiros passos aqui nessa nova encarnação. Lembra que não é porque é espírito superior que a gente se lembra do passado, então ele não se lembrava quem ele era, o que ele fez, o que ele veio fazer aqui. É um espírito já com uma caminhada longa, né? E ele diz algo muito importante, olha só, esse livro, essa história passa no ano de 292 depois de Cristo. Então tem um bom tempinho, né? Diz assim: doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão, e perdia-se em vastas cogitações para encontrar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade de sua pátria. Ele vivia no que hoje conhecemos a Itália, né? Então, aquela época, Quinto Varro já falava disso. As classes privilegiadas, o descaso com os mais sofredores, com os miseráveis, o cuidado que tinha isso. Mais adiante, quem conhece a história vai se lembrar que a história se transforma, ele tem que assumir uma outra personalidade daí, né? Um outro nome, melhor dizendo, porque senão ele seria... haveria uma história complicada, ele poderia ser morto, então ele tem que assumir um outro nome de alguém que era um cristão já na época, ele não conhecia ainda o cristianismo. Quando ele conheceu o cristianismo, ele assumiu o nome dessa pessoa. O irmão Curvino, tinha me esquecido o nome, irmão Curvino. Então ele começou a ser conhecido como irmão Curvino e foi pregar o cristianismo. E aí ele diz assim mais adiante: se desprezarmos o próximo, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Esse texto, essa mensagem, esse pensamento de Quinto Varro, de irmão Curvino, ele nos remete a ver qual é a ação nossa que nos dissemos cristão no mundo. Qual é o papel que nós temos para ajudar a transformação dessa sociedade. Porque reclamar, nós sabemos reclamar muito bem. Agora, o que nós podemos fazer para construir uma sociedade melhor? Esse é o questionamento que cada um de nós deve fazer individualmente. Porque nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos isolados no nosso lar. Ah não, a minha família está boa, meus filhos estão bem alimentados, bem educados, têm bons empregos, temos boa saúde, então está tudo bem. Não, nós não vivemos ilha, nós vivemos em comunidade. Os gregos chamavam que todos nós somos seres políticos. Oi, Jamil, agora falar de política na casa espírita, não dá, né? Político no seguinte sentido, meus amigos. Sim, a palavra político vem de polis, que são cidades. Então todos nós vivemos em polis, em cidades, por isso que todos somos seres políticos. Então quando nós temos que agir e pensar em sentido de comunidade, não individualmente. Esse é o processo de alteração da nossa mente. Porque nós pensamos muito, e é natural, construir uma vida saudável, segura para nós, nossa família, é o primeiro ponto. Mas se eu parar por aí, não cumprir nem um terço, nem um décimo do que eu vim fazer aqui no mundo. Porque eu tenho o papel de ajudar a construir um mundo melhor. Esse é o exercício da espiritualidade. Que eu possa viver em harmonia com o outro. Construir pontes e não muros, como nós fazemos hoje. Estamos cercando as nossas casas de muros porque temos medo de ser atacados. É natural. Mas por que temos tanto medo? Por que existe uma sociedade ainda onde uns têm que se fechar porque outros querem adentrar? Todos não merecemos condições dignas de bem viver? Ou só alguns são os privilegiados, como pensam alguns ainda? Então é interessante de que
quando nós começamos a pensar em espiritualidade, sai das paredes da casa espírita, sai das paredes das igrejas e dos templos. Espiritualidade é 24 horas por dia, aonde eu estiver. Um sacerdote que eu admiro muito, sacerdote católico, talvez vocês conheçam, porque ele aparece bastante nas mídias, Júlio Lancelotti, faz um admirável trabalho junto àqueles irmãos chamados invisíveis da sociedade, os excluídos. Então ele atende umas comunidades que ninguém atende, aqueles que ninguém passa, ninguém quer chegar perto, né? Então ele tem um trabalho muito forte comunitário nisso. Então é um trabalho que assim, dá respaldo à sua forma de pensar e agir, né? Ele disse uma coisa muito interessante, e isso me chamou a atenção. Ele disse que muitos cristãos estão vivendo uma espiritualidade alienante, desconectados da dura realidade em que o outro vive. E esse termo espiritualidade alienante, ele é muito forte. Ele não está criticando uma religião em si, está religiando no sentido do que a gente chama de espiritualidade. É que nem aquele que se diz assim, vamos usar para nós que estamos numa casa espírita, que vem na casa espírita, assiste a palestra, recebe o passe, cumprir meu compromisso de espiritualidade. Agora eu vou para a rua lá e faço o que quiser. Não é assim. A espiritualidade, ela é uma plenitude da nossa ação. Aqui a casa espírita é um foco onde nós viemos nos realimentar e reabastecer. Porque se não tivéssemos a casa espírita, se não tivesse os templos religiosos, as pessoas não teriam onde encontrar esse reabastecimento dessa espiritualidade. Mas ela tem que ser um foco transformador e não alienante. Achando que estamos cumprindo com Deus, nós cumprimos com Deus vindo na casa espírita, ou indo na missa, ou indo no culto religioso, ou qualquer religião que a gente possa pensar. Então nós temos que nos afastar de nos ligar a templos e rituais e enxergar mais o outro, enxergar a dificuldade, a dor que o outro passa, o sofrimento, e tentar de alguma forma atenuar o sofrimento do outro. Ah, mas eu não conheço ele. Não interessa. Ele é nosso irmão em humanidade. Cristo nos disse, todos somos irmãos. Então não há diferença. Não somos seres diferentes. E aqui nós nos lembramos muito bem, para ilustrar essa passagem, da parábola do bom samaritano. Lembra dessa parábola? Tinha alguém caído, que a gente não sabe qual é a nacionalidade, qual é a religião, se era rico, se era pobre, porque ele não tinha roupa, estava ferido, estava sujo, então ninguém sabe o que ele era. Passou o sacerdote e o levita, que eram aqueles religiosos, que diziam que tinha espiritualidade, e passaram o mais longe possível. E passou alguém que era excluído da sociedade, alguém que era rejeitado, que é o samaritano, e esse levantou. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem fez a caridade? Quem agiu com espiritualidade? Isso estamos dizendo aqui. Claro que foi aquele que auxiliou o outro, mesmo sem saber quem ele era. Então nós temos que criar conexões entre aquilo que a gente aprende com a nossa vida, com a nossa prática. Porque aí nós vamos começar a participar de processos coletivos de mudança. E aqui, em todo o Brasil hoje, só para dar aproveitar uma coisa bem do dia de hoje. Hoje, em todo o Brasil, tivemos a eleição para Conselho Tutelar. Né? Aqui em Cruz Alta também. Eu não vou perguntar para quem participou ou não, mas muitos não participamos. Eu fui votar lá e a pessoa disse, olha, tinha 1000 e poucos aqui para votar, votaram 80 nessa mesa. Já estava da metade da tarde para o fim. Isso e a pessoa às vezes depois se queixa. Ah, mas ninguém faz nada. Mas a gente, quando tem que fazer alguma coisa, a gente não participa. Não é uma crítica a ninguém, mas é apenas uma leitura para a gente fazer assim, puxa vida, eu vou votar no Conselho Tutelar. Ah, mas não fazem, eu não gosto da ação. Se não gosta da ação, vota em quem você acha que vai fazer. Essa participação política, agora sim, veja que a política não é partidária, mas essa participação comunitária tem que fazer com que a gente se mexa e participe disso também, para que construa efetivamente algo mais concreto, melhor. Passar um pouco do católico e falando para um evangélico agora. Eu citei um exemplo que eu admiro, o católico, tem um outro
um pastor evangélico que eu admiro muito também, lá do Rio de Janeiro. Ele me deu um exemplo muito grande do uma frase que ele deu, que eu achei muito interessante, do conceito de caridade para nós. Que nós vamos ler lá no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão. Mas esse conceito aqui, ele preenche de uma outra forma aquilo que o Kardec pega na resposta dos Espíritos. O que é a caridade para esse pastor? Ele diz o seguinte: auxiliar o indivíduo na recuperação do seu próprio senso de humanidade. Olha que interessante isso. O que ele está nos lembrando aqui? Ó? Tem muitos irmãos nossos que já não se sentem mais seres humanos, tal a exclusão que ele é feito, tal a carência e a miserabilidade, não só material, há questões morais também. E quando você está exercendo a caridade, você está ajudando aquele indivíduo a conquistar esse senso de humanidade que ele mesmo perdeu. Porque todos nós estamos interligados. Se nós temos a oportunidade de fazer algo por alguém e não fazemos, nós estamos sendo coniventes com o mal. Agora, se você fez aquilo que é possível, você não vai salvar o mundo, eu não vou salvar o mundo, ninguém vai salvar o mundo individualmente, mas coletivamente nós podemos fazer uma grande diferença. Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós entender por que esse mundo é tão difícil, com tanta violência, por que nos fechamos tanto em grades e muros, Pascal diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo: sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Ele ligou a caridade, a forma de agir. Não, caridade não é só dar coisa, nós já estamos muito claros isso na doutrina espírita, né? A caridade é essa ação que move a gente a auxiliar, a construir um mundo melhor, né? Atingido ao outro. Sem a caridade não haverá descanso na sociedade espírita. Digo mais, não haverá segurança, diz Pascal. Por quê? Porque sem caridade, cada um vai agir olhando para si mesmo. Vai agir com individualismo, melhor dizendo, individualismo, com egoísmo e com vaidade. Então, para que eu vou ajudar o Genir se eu estou cuidando bem de mim? Agora, se o Genir estiver passando muita necessidade, muita dificuldade, às vezes ele vai ter que fazer uma ação que não seria mais adequada, mas aí, como eu quero me proteger dele, eu fecho meus muros. Mas só que essa segurança é uma segurança frágil. A caridade seria a verdadeira segurança e tranquilidade de uma sociedade. Porque essa sociedade que estamos vivendo é competitiva, exploradora e opressora. Pascal disse nesse mesmo texto, diz que existe uma luta constante de interesses antagônicos. E aí, interesses antagônicos é um contra o outro, e não um com o outro. Isso é uma diferença fundamental na nossa mentalidade. Enquanto eu estou guerreando com o outro, a luta vai acontecer. Um vai ganhar, outro vai perder. Agora, quando a gente aprender que nós temos que trabalhar um com o outro, em cooperativismo, em união de esforços, todos ganham. Não precisam ganhar para outro perder, todos podem ganhar. Qual é o caminho, pessoal, para isso? Já estamos quase passando do horário, né, Genê? O pessoal já está cansando, mas vamos mais um pouquinho para a gente fazer o fecho, né, pessoal? Qual é o caminho? Qual é o caminho para nós sairmos, talvez, dessa situação que está desagradável, que não é boa para nós, nem para ninguém? Primeiro passo, a doutrina espírita nos ajuda a desenvolver o próprio sentimento da caridade em nós, individualmente. Compreender racionalmente e agir. Sentimento e ação. Compreensão, sentimento e ação. E também, o segundo passo, que estamos fazendo desde o início da nossa fala, desenvolver esse sentimento de caridade no sentido coletivo. Trabalhar no sentido de cooperação, como dissemos. Porque nós queremos construir um mundo melhor. Se a gente não age, vai ficar só no querer, só no desejo. Falta a vontade, e a vontade é que nos estimula a ação. Nós estamos vivendo um momento, e vocês já ouviram falar em várias palestras doutrinárias, alguns livros, chamado de transição planetária. E esse momento de transição planetária é um momento de convulsão social, de disputa acirrada
de um velho mundo de poder, de arrogância, para um novo mundo de cooperação e de fraternidade. Emmanuel chama isso de as lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Isso está dito desde o livro A Gênese, lá de Kardec, de 1868. Transição planetária não é surpresa para nós, porque já sabemos disso há tanto tempo. Mas isso não pode só ficar na teoria, nós temos que entender que esse momento está acontecendo. É na vida prática, nós temos que entender como agir nesse momento de transição planetária. Como é que nós estamos vendo essa situação? Cada vez mais se individualizando, ficando mais para si, mais egoísta, ou tentando enxergar uma forma de agir no mundo que possa ser mais favorável à sociedade como um todo. Porque nós estamos vendo muito abalos psíquicos, suicídios. Kardec fala lá no livro Obras Póstumas, no texto dele, nesse momento haverão muitas pessoas que são chamadas, entre aspas, mortos-vivos. Estão vivos na carne, mas mortos para si. Nunca se viu tanto remédio sendo tomado para ansiedade, depressão, e continuemos que é necessário, né, em algum momento, mas por que tudo isso? Nunca se percebeu tantos suicídios. Acabamos de sair do Setembro Amarelo, que é o momento de lembrar tudo isso, de reforçar os cuidados. E Kardec coloca lá nas Obras Póstumas, até entre crianças. Vocês imaginavam há 40 anos atrás crianças suicidando? Hoje tem. Em números alarmantes. Buscando sem sentido de vida desde a fase infantil. Então são momentos perigosos, onde exige de nós muita vigilância. Muita vigilância, muita prece, oração e vigilância nos nossos pensamentos. Há muitas pessoas que estão nesse momento conturbado, comprometendo as suas reencarnações, com posturas e atitudes contrárias ao bom senso e à moral do Cristo. Desconectadas da teoria e da prática. Porque conhecem uma coisa, mas fazem outra. Muito cuidado, meus amigos. Não nos deixemos nos contaminar pelo estado geral de desequilíbrio que a gente vê na sociedade. Olha, nada vale a pena, o negócio agora é curtir a vida e vai embora. Que se preocupar com o outro, isso é coisa para a gente religiosa, coisa de igreja, isso é coisa... Não, isso é coisa de espiritualidade. Cuide de si, sim, mas não esqueça desse outro olhar para o outro. Desse olhar fraterno, carinhoso, com atenção. O Espiritismo é essa vacina que nos ajuda a proteger dessas contaminações que estão vindo de fora. Estava falando com o Genir, 10 anos atrás, quase que não tinha nada disso aqui para nós. A tecnologia que veio, que é maravilhosa, mas ela pode ter um uso bom ou uso mau. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que vêm e fazer o bom uso de tudo isso. Muitas pessoas utilizam, acham que estão construindo o bem utilizando as armas do mal, coisa que não é possível acontecer. Então, nesses meios que nós estamos vendo de contatos que nós temos pelos celulares e outras formas, muitos defendendo, entre aspas, a verdade, espalhando mentiras, falsidades, as famosas fake news. Como é que eu vou defender a verdade falando isso? Outros defendendo a justiça, mas promovendo mais injustiças e iniquidades. De que forma isso está acontecendo? Outros procurando defender a paz e a liberdade, defendendo armas, agindo com violência, discriminando e ofendendo. Não é possível, é incoerente as duas posturas. Não combina com a moral do Cristo. Então o nosso processo de construção, ela tem que ser muito meditado, muito vivenciado. Estava assistindo há pouco uma fala do Haroldo Dutra Dias, dizendo assim, ele fazendo uma analogia muito interessante. O grão de mostarda que Jesus usou para representar, né? O grãozinho de mostarda tem desse tamanho, acho que vocês já viram, né? Basta um grão de mostarda que a fé, né, transforma, né, a montanha sai daqui para lá. Esse grão, uma fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer isso. E o Haroldo diz uma coisa interessante.
A maldade também começa com um grão de mostarda. Porque começa às vezes com uma intriga, com uma fala, com um pensamento ruim. E aquilo ali, se a gente não se der conta, ele pode se transformar num ato ou numa violência. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos consumindo, entre aspas, de informação, de entendimento. Tenhamos muito discernimento para não cair em armadilhas. Armadilhas que são preparadas não só pelo mundo material, dos encarnados, mas também pelo mundo espiritual. Para nós encerrarmos, já abusando um pouco da vontade de vocês, nós aqui no livro botamos no último capítulo uma música, a letra de uma música, talvez vocês conheçam, de um músico jamaicano chamado Jimmy Cliff. Ele era um compositor de reggae, já desencarnado, e ele fala de uma música que o nome dela é Paz. E a letra da música que eu vou ler aqui é curtinha, não vou cantar, não se preocupe, senão o pessoal não ia estragar aqui as meninas aqui, mas não vamos estragar, ó, tá, depois elas podem cantar para encerrar. Essa música de Jimmy Cliff, ela é muito interessante porque nós queríamos paz, né, que é o título. Mas ele diz assim: como vai haver paz quando não há justiça? Alguém está levando mais do que a sua parte das bondades dessa terra. E isso não é justo. Tão poucas pessoas tendo mais do que precisam, enquanto há tantas bocas famintas no mundo para alimentar. Eu daria o meu coração tão verdadeiro, e eu darei o meu amor para você. E diga-me, como vai haver paz se não há justiça? E aqui a gente vai entender que a lei que rege o nosso mundo, a lei que nós devemos buscar como bússola para nós, ela pode ser resumida em 3 palavras. Está lá no Livro dos Espíritos: lei de amor, justiça e caridade. Então, eu tenho que ser justo, eu tenho que exercitar o meu amor nesse sentido de justiça, e eu tenho que ser caridoso nas minhas ações. Se essas 3 funções da lei eu estou cumprindo o meu papel no mundo. E certamente eu estou ajudando para esse mundo ser um mundo melhor, com a minha ação e com meus pensamentos e as minhas vibrações. Queridos amigos, muito obrigado pelo convite, Genir. Espero que possamos ter contribuído de alguma forma nessas reflexões que servem como meditações. Não há verdades absolutas, né? Mas há pensamentos que nós devemos construir. E através desses pensamentos, nós vamos fazendo a nossa caminhada passo a passo, rumo à nossa felicidade, rumo à nossa evolução espiritual. Que a espiritualidade amiga nos ajude nessas conquistas, e certamente Jesus está feliz que nós estamos buscando respostas, informações para estarmos participando dessa renovação. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite, e parabéns pela casa, né?